Bem, também o palco, né? Nós tivemos aqui um local que o palco ele era muito comprido, tinha uma área central maior, mas era muito comprido. Isso dificultou bastante para que nós tivéssemos coros maiores, né? Na época a gente não teve muita escolha, a gente teve que ficar com esse, era um centro de convenções de um hotel, sabe? E a gente teve que escolher esse local. É claro que não tem, é difícil a gente ter um local que seja adequado em tudo, sabe? Mas isso não impede que você realize um festival de corais. A gente prima pela perfeição, mas nesse momento, por exemplo, nesse festival, a gente teve um palco que era bastante comprido e a profundidade dele era pequena. E assim, dificultou bastante, mas assim, nos adequamos, colocamos a área do maestro numa plataforma fora do palco, construímos, a gente alugou né, essa plataforma. Aqui na cidade a gente tinha um local que alugava palcos, né? E a gente colocou o maestro isolado do palco, mas muito próximo. Então, olha o que a gente tem que fazer, né, por uma boa intenção. Às vezes a gente não tem o que é o ideal, amigos, sabe? Muitas vezes a gente não tem o que é o ideal, mas a nossa criatividade, a nossa intenção faz com que a gente vença, né, muitas dificuldades, né? É, alguns locais, o número de assentos nós completamos com cadeiras que alugamos também, né, para colocar nas laterais ou atrás, né? E então, às vezes, quando você vai olhar um local, não tem nem a quantidade de assentos necessária, tá? E a outra coisa era a acústica, né, do local. Então, tinham lugares que reverberava muito, né? Tinham locais que eram muito abertos. Nós fomos olhar até é, como se fosse um galpão, né? E aí a gente viu que não tinha condição, sabe? Esses locais muito abertos, né? Como galpões assim, ou quadras de, de vôlei, né? Assim, são complicados da gente fazer. É melhor um local menor e fechado do que quadras, né? Ginásios, né? Que a gente tem muitos ginásios às vezes nas escolas que a gente pode aproveitar. Mas você quer saber se a gente não tivesse a possibilidade de ter os teatros menores aqui dos hotéis ou de colégio, né? No caso nosso, nós faríamos mesmo no ginásio, sabe? Então, assim, por mais que a gente saiba que tem que ter acústica boa, que tem que ter caixas de som, som bom, e que tem que ter o número de assentos compatíveis, que o ideal seria nós termos um local em que o número de assentos, né, pudesse se aproximar do número de inscritos, pelo menos de coralistas, porque sabemos que tem aí os 25% aí, mais ou menos de acompanhantes, mas a mais, né, que vem. Mas nem sempre, pessoal, existe esse ideal. Então, assim, isso não é um limite para você não realizar um festival de corais. Se você está numa cidade menor, não tem possibilidade de ter um local maior, né, ou um local apropriado, né, comece pelo simples, comece pela intenção de você reunir coros, de conhecer pessoas novas e pouco a pouco vai surgindo outras oportunidades. Talvez até de então começar a ter a intenção na cidade, na sua cidade, de construir que seja um barracão grande e que seja possa ser sede aí de danças, né? Aí isso já cria a ideia de que, olha, seria legal ter uma escola de dança na cidade, que às vezes não tem, né? Se é cidade pequena. Então, assim, às vezes você está numa cidade tão pequenininha
E você fala, ah, mas aqui não tem como, não, como iniciar um festival de corais. Tem sim, tá? Tem sim. Graças a Deus o movimento coral cresceu demais. Se a gente for ver, tem muitas cidades. Se você procurar na internet, tem muitas cidades fazendo encontro de festival de corais, né? E a gente pode ter uma união aí, um festival de corais em qualquer cidade e mesmo pequena. Porém, aquela dica que eu dei lá no início, precisa entrar em contato um pouco mais íntimo com os coros que você está convidando. Porque se é uma cidade muito pequena, você não tem é, aí já uma tradição e festival de corais, a dica que a gente dá para vocês é contato, não pela mídia, contato humano, pessoal, ligar, conversar pelo telefone, mandar um áudio no WhatsApp com a tua voz, com a tua intenção, e isso faz construir com certeza ali já a união pelo menos de uns 10 coros, que já é suficiente para vocês iniciarem o festival de corais. Então, assim, local adequado a gente nunca tem, tá? Maioria das cidades menores. Nas cidades grandes a gente tem teatros, né? E às vezes podemos ter acesso ou não também. Mas isso não justifica mesmo já desistir de fazer um festival de corais por causa disso. Aqui a gente teve é, locais que eram bem menores do que a necessidade, né? Com menos da metade dos assentos, e aí tivemos que tá colocando cadeiras extras, já tivemos palcos que não eram adequados, já apresentamos, né, o Festival de Corais em centro de convenção que era muito alto e que a gente sabia que ia reverberar a voz e não seria o ideal, mas assim, não deixamos de fazer, tá? Nós fomos pelo que era oferecido para nós e pelo que conseguíamos como um grupo e deu certo porque foi crescendo nossos festivais, né, de coros, né, o nosso Cantáguas foi crescendo e eu fico muito feliz então aí por ter a oportunidade hoje de compartilhar com vocês. Então tá aí, escolha do local. Até o próximo vídeo. Notícia repetida na televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas eu aqui só esperar. Eu sou um deles, sou só um deles. Amor que eu tanto quero.